Recentemente eu participei de uma live com a Ana Barros, a pedido de um Instagram chamado Imersão em Consultoria de Imagem, para falar sobre a diversidade na consultoria de imagem, e ali nós abordamos vários temas dentro da consultoria de imagem a partir da cor da pele. E claramente não podíamos deixar de citar o episódio recentemente acontecido, que foi o assassinato de George Floyd. Eu acredito que todas essas manifestações que se iniciaram a partir da morte, do assassinato de George Floyd, que tomou uma proporção muito grande, eu acredito que tudo isso vai fazer com que mude a ótica de muitas coisas, de muitas injustiças que têm acontecido desde sempre. Não só a morte dele, mas também a morte do garoto João Pedro, a morte de vários outros negros, que se eu for citar aqui, eu vou ficar, enfim, eu não vou parar, porque por dia muitos negros morrem assassinados pelo simples fato de ser negro, isso no mundo inteiro. Então eu acredito, gente, que agora a gente está numa posição de que, se você não concorda com essa situação, você precisa fazer algo para que mude. Eu falo que num país racista não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Porque se você vê uma situação que você concorda, que você entende, que você vê que é errado e não faz nada, você acaba sendo conivente com essa situação. Então, se você vê, se você entende que os negros estão numa posição inferior, que os negros estão anos atrasados em relação a outras raças, a outras etnias, eu acho que é interessante falar de etnia e não de raça, porque raça a gente só tem uma, que é a humana. Se você entende isso, então eu acho que é hora de você se juntar com a gente. A história do negro não é contada. Ninguém conhece a história do negro no Brasil. O que você aprendeu na escola, na pós-escravidão? O que foi ensinado? Ninguém sabe, porque a história não é contada. Então, é importante que a gente hoje entenda e conheça essa história. Existem hoje, graças a Deus, vários canais que abordam essa temática aqui. Eu vou depois deixar aqui no bloco de informações desse vídeo vários links para quem quiser aprender mais, se informar e entender como que se deu toda essa estrutura do racismo no Brasil e em alguns lugares do mundo. Porque agora, mais do que nunca, é hora da gente se unir. A gente não pode mais aceitar esse massacre, esses massacres, e simplesmente ficar calados, simplesmente achar que é normal. Eu fui educada como uma menina negra. Desde sempre, minha mãe me falava que eu era negra, meus pais me falavam que eu era negra. A gente é educado de uma forma diferente. Não pode correr, porque senão você pode ser confundido com bandido. Você tem que deixar suas mãos sempre visíveis, para que as pessoas vejam que você não está pegando nada. Quando você entrar numa loja, num lugar público, ao sair, sempre certifique-se de que ninguém jogou nada dentro da sua bolsa, porque alguém pode ter jogado e aí você, depois, como é que você vai provar que não foi você que pegou aquele objeto? Ande muito bem arrumada, sempre, para você não ser confundida na rua. Ao sair de casa, pegue a sua carteira de trabalho, para provar para qualquer pessoa que você é um trabalhador. E por aí vai, gente. A vida inteira a gente cresceu sobre essas crenças. A gente entendia que a gente era diferente, que a gente tinha que fazer muito. A gente aprendeu que o negro, para ter destaque, ele tem que fazer 10 vezes melhor, para ele poder ter uma posição de destaque. E é engraçado que muita gente acha que isso é mimimi, mas eu convido todo mundo, de verdade, antes de julgar alguém que fala que sofreu racismo, que sofreu algum tipo de preconceito, ouça, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Eu sei que não é fácil, você como pessoa que não sofre racismo, é muito difícil, porque o racismo existe para quem tem a pele diferente. Mas tente se colocar, nunca julgue, porque é difícil a gente, nós que sentimos racismo, falar sobre isso, assumir, porque muitas vezes a gente acha que a culpa é nossa.
A gente acha que a gente está sofrendo porque a culpa é nossa. Eu cresci com essa culpa e hoje eu sei que não é, e eu trabalho para que isso não aconteça, mas o racismo ele vai acontecer inevitavelmente, enquanto a gente não conseguir mudar toda essa estrutura. Desde coisas volte para a África, nossa, você fala inglês, você é dessa cor, ou coisas do tipo, ela só pode, só preta mesmo para casar com gringo no Brasil, e entre outras mais. Então, gente, quando a gente assume pra gente mesmo, né, que a gente sofreu preconceito e externaliza, e fala isso, é muito importante que a outra pessoa ouça e tente se colocar no nosso lugar. E é engraçado que eu vou contar uma história pra vocês. O meu marido, que vocês conhecem, o Jorge, né, ele é europeu, ele é da década de 70, ele cresceu numa família europeia e com todas aquelas coisas que a gente já sabe. Ele precisou se desconstruir, porque é necessário essa desconstrução de tudo aquilo que você ouve a vida inteira, das piadas que não são legais, das coisas que as pessoas falam, enfim, ele precisou se desconstruir. Mas era engraçado que no começo do nosso relacionamento, quando eu contava para ele algumas situações, ele falava: ai, mas eu acho que você tá exagerando. Ai, mas não é bem assim. Ai, mas será que foi isso mesmo? Ai, não, mas é inveja. Não é racismo, é inveja porque você é bonita. Não é racismo. Até que um dia, eu já cansada, né? Porque eu falei, não, eu preciso que esse homem ele fique do meu lado, né? Do meu lado, que eu falo é na luta comigo. Não que me acolha, mas fale, tudo bem, não é nada. Ele precisava entender o que era aquilo. Eu fiz uma pergunta pra ele, eu falei, olha, a gente vai ter um filho, sim. A gente sempre fala filha, né? A gente vai ter uma filha, sim. Vamos supor que essa nossa filha nasça com a minha cor. Ele, sim, ele, vai ser linda. Ótimo. Se um dia essa nossa filha sofrer qualquer tipo de preconceito, se alguém virar pra ela na escola e chamá-la de macaca. Ele ficou quieto, ele não sabia o que responder. Aí logo depois ele virou e falou assim, eu não sei o que eu faria, mas eu acho que eu partiria pra cima da outra pessoa. Só aí ele entendeu mais ou menos o que eu passo, porque ele imaginou isso acontecendo com uma pessoa do sangue dele. Então, gente, eu convido todo mundo a ter um pouco de empatia pelo outro, a conhecer a história que não foi contada, a olhar para o outro, não deixar que a mídia marginalize aquela pessoa que foi assassinada. Mas ela tinha envolvimento. Mas tente entender. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que mora na favela, ela cresce com todo mundo ali, né? Só que nasceu e cresceu ali. Algumas pessoas crescem, arrumam um trabalho, vão ter uma vida dura, mas uma vida honesta. Outras pessoas vão para o mundo do crime. O amiguinho que foi para o mundo do crime não vai deixar de conversar com o amiguinho que cresceu e trabalhou e tá. Não é assim. Você foi para o crime, não vamos conversar com você. Ali dentro, todo mundo cresceu junto. Então, como é que você vai julgar uma pessoa que fala com o dono do morro e colocar ela no mesmo saco? Enfim, gente, é uma questão muito, muito delicada. Mas não marginalize o oprimido. Agora que a gente está com tempo, devido à pandemia, eu acho que é o momento mais propício para a gente poder entender um pouco dessa história, de tudo que vem acontecendo. Fiquem atentos a todas as notícias que estão veiculando. Cuidado com as fake news, porque tem muitas mentiras por aí. Então tente se manter informado através de sites confiáveis. E aqui fica a minha indignação, a minha esperança no mundo melhor. Eu acredito que a gente possa sim viver num mundo melhor. E só mais uma coisa, pais, eduquem os seus filhos para a diversidade. Eduquem os filhos de vocês explicando que o mundo é diferente e que todos merecem respeito, independente da cor da pele. Eu vou ficando por aqui.
Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem caso esse vídeo tenha tocado o coração de vocês e que caso vocês achem que essas informações possam agregar na vida de outra pessoa. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!